Vamos falar de treta. Sim, está em trâmite no Congresso uma proposta séria de se revogar o acordo ortográfico de 1990 em vigor desde 2010, o novo acordo ortográfico que de novo não tem mais nada. Inclusive, no final de agosto de 2019 houve uma audiência pública com especialistas falando sobre o assunto, ou seja, o negócio tá sério. Bom, vou mostrar para vocês o que é exatamente um acordo ortográfico, qual é a finalidade desse acordo e depois vou te dizer qual era a minha opinião e qual é hoje a minha opinião a respeito disso, se é que interessa para alguém, mas pelo menos você não passa vergonha nas discussões a respeito do assunto. Vamos lá, te conto depois da vinheta. E quem diria que 10 anos depois voltaríamos a falar sobre pertinência ou não do acordo ortográfico? E claro, há 10 anos eu não tinha aqui o canal no YouTube, mas em sala de aula essa discussão surgiu, obviamente me perguntavam bastante sobre ela, e eu tinha alguns pontos a favor e alguns pontos contrários ao acordo. Vou te falar em breve quais eram os contrários, como hoje eu veria isso numa possível revogação. Mas antes disso, por que eu falei para você não passar vergonha? Porque muitas críticas feitas ao acordo na época eram críticas impertinentes, algumas pertinentes, mas muitas não tinham relevância, não estavam dentro do escopo do que era o acordo ortográfico, porque as pessoas muitas vezes não entendiam muito nem o que era que estava em discussão lá. Surpresa que 10 anos depois muitas dessas críticas estão voltando. Então, parece que o que é realmente um acordo ortográfico ainda não ficou muito claro. Então, vamos começar falando sobre o que é um acordo ortográfico, para você entender do que se trata. Primeiro, acordo ortográfico vai mexer com ortografia, escrita. Tá? Só a escrita mesmo. Se tem um acento, se não tem. Cara, acento, ortografia é convenção. Tudo bem? Então por que eu escrevo casa com S e não escrevo casa com Z? Convenção. Vai considerar a origem da palavra ou vai considerar a sonoridade? O que vai considerar? Poderia-se haver uma reforma ortográfica de que não existe mais o S, suponha, tá? Suponha. Todo fonema Z agora vai ser grafado com Z. Então, casa é com Z, asa é com Z. Tá bom, o que é mudar isso na minha vida? Na minha vida é mudar que em vez de fazer o desenho casa com S, eu faria o desenho casa com Z. Só isso, só isso. Substantivo continua sendo substantivo, adjetivo continua sendo adjetivo, pronome, advérbio, sujeito, objeto direto, não muda nada na estrutura linguística. É uma mera convenção gráfica de como desenhar isso, tudo bem? A estrutura linguística, aí sim, é algo que a linguagem vai construindo, né? É outra história. A acentuação gráfica, tanto é que mesmo nos cursos, é um assunto à parte, porque é só o desenho. Poderia haver uma reforma que tirasse todos os acentos do português? Poderia. O inglês, por exemplo, não tem acento. E qual é o prejuízo que a gente tem com isso? Simplesmente eu olho uma palavra, se é uma palavra que eu não conheço, pode ser que eu troque a tonicidade da pronúncia. E aí alguém tenha que me falar. Né? Se eu não tenho às vezes você tem um conhecimento já estrutural da língua, mas isso acontece no russo, por exemplo. O russo não tem acento nenhum. Então o que acontece? Nos dicionários indica-se a pronúncia. Certos dicionários indicam a pronúncia, mas no dia a dia não tem acento. Então, você olha uma palavra que você nunca viu, você não sabe se a sílaba tônica é a primeira, a segunda, a terceira, qual é a sílaba tônica. É isso. Poderia tirar todos os acentos do português? Poderia. O que ia mudar na estrutura linguística como um todo? Nada. Simplesmente na leitura e na indicação da pronúncia você não ia ter isso muito bem claro. O acento só serve para isso. É disso que estamos falando. Algumas críticas que faziam e infelizmente voltaram nas discussões de boteco, vamos dizer assim, e que mostra que não há uma clareza sobre o que é então esse acordo ortográfico. Primeiro, coisas que eu ouvi em 2010 eu ouvi de novo. Ah, mas
por que que não mexeu na crase, já que é tão complicado? Cara, crase não é um acento como acento agudo, acento circunflexo, só para indicar pronúncia. Não. Crase é questão sintática. É uma preposição e um artigo ou um pronome, enfim. Mexer no acento indicativo de crase mexe com a estrutura linguística, mexe com regência verbal, mexe com uso de artigo. Aí você está mexendo na estrutura. Crase não é mera ortografia. Ponto. Outra crítica ainda menos pertinente. O acordo está se preocupando com algumas coisas menos relevantes e não está mexendo em grandes dificuldades e disparidades da língua portuguesa, como, por exemplo, o uso de pronomes oblíquos no início do período. Formalmente, não podemos começar um período com pronome oblíquo átono, né? Me empresta não é formal, é empresta-me. E houve críticas em relação a isso. Cara, simplesmente porque o acordo é ortográfico. Posição de pronome oblíquo não tem nada a ver com ortografia, tem a ver com sintaxe, certo? Estrutura sintática. Não foi um acordo, uma reforma sintática. Aliás, sintaxe é algo que não se mexe com lei, certo? Aí sim, é a estrutura que vai formando, tem um porquê das colocações pronominais, considerando sotaques, enfim, não vou entrar nisso agora, mas só estou separando os bolos aqui. Outra crítica que fizeram em relação ao acordo na época: vocabulário. Vocabulário, mas o acordo quer unificar, mas não vai unificar palavras. Como que vai unificar palavras que têm significados diferentes? Portugal chama descarga de retrete, se não me engano. Enfim, como vai unificar vocabulário? Cara, não é um acordo vocabular, é um acordo ortográfico, sabe? Então não está no escopo do acordo unificar e fazer palavras trocarem de significado, fazer substantivos mudarem de nome. Não, o acordo não entrou nesse campo. Então isso já era diferente, vai continuar diferente. Qual era a proposta? O que é uma reforma ortográfica, um acordo ortográfico? É meramente uma convenção de desenho da palavra. Se eu vou desenhar com essa letra, se eu vou desenhar com acento ou não. Só isso. Bom, sabendo-se então do que estamos falando de acordo de ortografia meramente, vamos ver um pouco como que isso aconteceu na história da língua portuguesa. Bom, primeiro, a sistematização da grafia só foi feita em 1910, certo? Por quê? Até lá, cara, cada um escrevia como quisesse. Você podia escrever casa com Z, casa com S, quer colocar acento, não coloca, como você quiser. Só que aí chegava ao ponto de você ver no mesmo texto a mesma palavra escrita de 2, 3 maneiras diferentes. E isso começou a prejudicar a comunicação, porque daí eu escrevia do meu jeito, você escrevia do seu, e a gente já não estava se entendendo muito bem, ainda mais a diferença Brasil-Portugal, certo? Ainda nem se falava muitos países de língua africana, pelo menos eles não entravam muito na discussão, né? Os países africanos de língua portuguesa, enfim, estávamos mais Brasil-Portugal, pelo menos até onde ficou registrado, né? De qualquer modo, começou a ter uma dificuldade muito grande, então vamos sistematizar para a gente se entender. E foram tomados alguns critérios para essa sistematização. Poderiam ter sido outros, poderia, mas foram aqueles. Por quê? Porque é uma mera convenção. Então, os critérios adotados foram aqueles. Ok, e sistematizou-se. Porém, em 1943, começaram a atualizar um pouco, a facilitar um pouco. Tinha muitos detalhes assim que já não estavam atendendo às expectativas e desde 1915 já começou a rodar uma necessidade de sistematizar. Bom, vamos fazer o mesmo de Brasil e Portugal? Cada um sistematizou para um canto, vamos ver se a gente consegue unificar. Então essa proposta de unificação não é nada recente. Desde 1915 ela já vem e várias tentativas foram feitas e não foram aceitas. Tanto é que até hoje não é unificado, sendo que todas as reformas tiveram como um fundo
essa busca pela unificação. Mas às vezes um aceita, às vezes outro não e tal, e vai fazendo assim. Mas enfim, o que que mudou em 1943? Só para você ter ideia, como que foi essa reforma de 1943? Até 1942 existiam, por exemplo, o K, o W e o Y, que saíram em 1943, certo? E agora você sabe que voltaram, né? Então, se eu fosse escrever hipérbole, por exemplo, eu escreveria assim, inclusive, com Y, né? Então, as palavras mesmo do português eram grafadas muitas com Y. Difícil, milagre, eu dobrava a consoante para indicar a sílaba tônica. Então, difícil, fi é a sílaba tônica. Milagre, lá é a sílaba tônica. Então, a consoante das sílabas tônicas eram dobradas. Cristão, arquitetura, o K, fonema K, né, do C, era grafado com CH. Teatro, tórax, mesma coisa. O T, quando é T, teatro, tórax, meio sonorizado, também era grafado com TH. O X com som de Z era grafado com XH. Olha lá, exibição, exame, comércio, coluna. O que a gente tinha aí? A duplicação do M para indicar nasalização. Então, comércio, tem uma pequena nasalização do O, comércio. Então, um primeiro M indicava a nasalização e o segundo M indicava o mércio, para fazer o fonema do M. Mesma coisa, ficava coluna. Por quê? Não falava columna, falava coluna, mas esse M primeiro indicava a nasalização do U e o N para indicar a nasalização para o A, na, percebe? E tinha isso. Os Fs grafados com PH, né? Farmácia, filosofia, tínhamos os hiatos com I tônico eram grafados com H, então saída, Piauí com H, os plurais, né? Deus, Ilhéus, e não com U, Deus, Ilhéus, depois isso mudou também, foi para U. Muitas finais de palavras eram que hoje são tudo com S, alguns eram com Z, então mês e português, por exemplo, eram com Z. Plurais também, que hoje são todos com I, alguns eram com ES, animais, vegetais. A colocação dos pronomes oblíquos, o que a gente faz, o amala e o compola, o L ficava para cá e o A para lá. Mas perceba, a pronúncia é sempre a mesma. Difícil, cristão, teatro, exibição, comércio, filosofia, amala, compola, a pronúncia é a mesma. O sentido da palavra continua igual. O que a reforma de 1943 fez? Simplesmente unificou, mudou o desenho, a grafia, para simplificar, certo? Então, bom, vamos tirar tudo isso? Vamos, bacana. E tirou. Cara, você acha que o pessoal em 1943 ficou feliz? Cara, olha quantas mudanças eles tiveram que incorporar, adaptar. Agora, hoje, imagine que hoje a gente precisasse grafar dessa maneira. Difícil, milagre, teatro, tórax. Foi bem legal que eles passaram por isso, né? Foi bem legal. Ainda bem que eles foram firmes e resistiram a isso em prol da nossa geração. Agora, em 1971, ainda mais pontos foram mudados. Bem menos do que em 1943, que foi a reforma mais brusca que a língua portuguesa já passou em relação à grafia. Mas em 1971 houve algumas mudanças. Por exemplo, piloto, cor, ele, governo eram grafados todos com acento para diferenciar, né, do verbo piloto. Cor, tinha cor, de coração, né, então aqui é decor, decoração. Ele para diferenciar de L, então o ele era grafado com acento. Governo para diferenciar de governo, do verbo eu governo, né? Então tinha acento disso aí. Aí, palavras derivadas mantinham acento. Então, econômico tem acento. O economicamente, embora a sílaba tônica fosse o men, continuava o acento no econômico. E se fosse um acento agudo, na sílaba subtônica da palavra derivada, o acento agudo virava acento grave. Né? Então, inegavelmente, inegável tem acento. Inegavelmente, colocaria o acento grave. Só tem acento. No sozinho, colocaria um acento grave. Cara, olha o rolo que tinha em 1971. Ainda bem que os caras aceitaram tirar esses acentos, né? Ainda bem. Porque tirou. Você vê, até agora a gente só está tirando, não colocou nada. Só está facilitando aqui. Tirou. Tirou vogal consoante dupla, tirou os Hs, tirou isso. O final de palavra que era cada um de um jeito, deixou tudo igual. Aí algumas mudaram por isso. Tiraram esses acentos aí.
Tudo bem, você acha que o pessoal ficou feliz de escrever piloto sem acento, governo sem acento? Pô, mas eu já estou acostumado. Tudo bem, mas cara, vamos acostumar diferente? Nossa, mas fica feio escrever sozinho sem o acento grave. Tá, mas logo acostuma. Hoje é bom, né? Bom, chegamos à reforma de 1990, o Acordo Ortográfico de 1990, que foi promulgado em 2010. Então, embora você, quando você ouvir falar em 1990, é o mesmo de 2010. Ele já estava em trâmite há muito tempo, com a mesma finalidade. O que foi essa reforma ortográfica? Vamos entender primeiro o que que a reforma mudou exatamente. Eu separei alguns pontos só, não vou falar tudo que aconteceu com detalhes, enfim, separei alguns pontos para a gente entender. Primeiro, vamos entender que a acentuação gráfica ela se divide em dois grupos, vamos dizer. Primeiro, a gente tem as regras gerais de acentuação. Os acentos que são para indicar posição de sílaba tônica, ou seja, se a sílaba tônica é a última, a penúltima ou a antepenúltima. Indicar tonicidade. Essas regras gerais, nessas regras gerais, o acordo ortográfico não mexeu. Não mexeu em nada disso. Isso já era assim e continua assim. Então você olha e fala, nossa, mas quanto acento, aqui tem acento e tal. Cara, provavelmente não foi o acordo que mexeu, sempre foi assim. Beleza? Agora, além dos casos gerais, que têm os acentos para indicar sílabas tônicas, existem alguns outros tipos de acentos que são usados por outros motivos, não para indicar posição de sílaba tônica, para indicar alguma outra coisa, como por exemplo, se não é ditongo, é hiato, enfim, algum outro motivo. E esses motivos a mais eram 6, então tinha todos os casos gerais e 6 motivos pelos quais, 6 na divisão que, como eu ensino, eu dividia em 6 grupos. Claro, eu junto os verbos aqui, junto os pontos ali, mas, enfim, você pode ver isso com outros números, tá? Mas na divisão que eu faço didática, eu separava em mais 6 grupos. O que a reforma ortográfica fez? Pegou 3 desses caras e tirou. Na verdade, 3,5, certo? Então continuaram agora 3, sendo que 1 ficou só metade. Mas o que a reforma fez? Só para você entender, em relação à acentuação gráfica. A proposta foi, cara, tem todos esses caras acentuados e mais esses aqui? Ah, muita coisa, né? Vamos tirar o acento desses. Foi isso que a reforma fez. Assim como tirou o acento do inegavelmente, assim como tirou o acento do governo, assim como tirou o H depois do X, né, em exame, assim como tirou a duplicidade do F em difícil. Tirou, tudo bem? E algumas dessas diferenças, alguns dos caras que ele tirou, o clássico, ideia, assembleia, jiboia, que hoje não tem acento, ou seja, o ditongo aberto na paroxítona. Uma crítica que o pessoal faz em relação a isso, mas hoje, como que a gente vai saber se pronuncia ideia, assembleia ou assembleia? Cara, então vamos voltar a escrever governo com acento, ele com acento, cor com acento e piloto com acento. Porque como é que eu vou saber se é piloto ou piloto? Se é governo ou governo? Se é ele ou ele? E esses acentos são ainda piores, porque existe governo e governo, existe piloto e piloto, e não existe ideia, nem assembleia, nem jiboia. Então, se esse argumento é válido, a gente precisa voltar lá para 1971. Não adianta revogar só a reforma de 1990, porque se é tão importante isso, se o contexto não é responsável por tirar, entre palavras que não existem e palavras que existem, deveria se preocupar com as que existem, né? Então já não é um argumento muito válido. Assim como várias outras palavras, você tem E aberto e E fechado, aberto e E fechado. Você tem várias palavras com isso, não são só essas, certo? Então, sim, é conhecendo a palavra, só isso, tá? E perceba que não é uma questão de posição da sílaba tônica. É só falar E ou EI, mas não é que você falaria ideia ou ideia,
Não, é ideia. Ah, continua sendo paroxítona. Então é isso. De fato, é uma indicação a menos de pronúncia? É, mas é tão relevante assim avisar isso? Aí que fica o questionamento, né? Uh, creem, deem, voem, jou, os e's e os duplicados que tinham acento e hoje não tem mais. Esse acento era realmente inútil, né? Esse estava aí um acento inútil. Por quê? Porque você não lê, não tem como ler diferente. Creem, sem acento você lê como? Creem. Voo, sem acento você lê como? Voo. Enjoo, sem acento você lê como? Enjoo. Não muda nada. Então, esse acento realmente era inútil, realmente não muda nada. Então, não faz a menor diferença tê-lo ou não. Para que ter mais uma regra de acento? Tira, ué. Simplesmente não mexe nos casos gerais, continua lá. Era mais um acréscimo que não tem mais, é coisa a menos. Os acentos diferenciais de para, pelo, polo e pera. 4 palavras que agora não tem mais acento. Esse também gerou algumas críticas que agora voltaram. Ah, mas gera ambiguidade. Cara, perceba que quando as pessoas falam que gera ambiguidade, normalmente pegam uma frase curta, fora de qualquer contexto e imaginam que aquilo vai ser um grande problema para a humanidade. Uma das frases que aparecem e apareceram já nessa história. Ah, remédio para coração. Como eu vou saber se é um remédio destinado ao coração ou se o remédio dado errado parou o coração da pessoa? Cara, porque você nunca vai ter isso solto. Ah, e se for uma manchete de jornal? Tá bom, lê a matéria. Ué, é tão fácil tirar a ambiguidade. Então os caras pegam 3 ou 4 frases soltas e ficam falando que isso é um grande problema. Ué, e se eu colocar ninguém tem pena, então? Será que ninguém tem pena de galinha ou ninguém tem dó? Ah, então pera, então a gente vai precisar de um acento para diferenciar pena de galinha e pena de dó, porque como é que eu vou saber? Cara, ambiguidade tem muito, muito. Quer saber? E se eu colocasse assim, ó, adoro L? Não, adoro L, a letra L, é a minha letra preferida. E de fato é, minha letra preferida é o L. Qual é a sua letra preferida? Ah, adoro L. Não, não é adoro L, é adoro ele. Ai meu Deus, não sei se adoro ele ou adoro L, não dá para saber. Ah, então vamos voltar lá para 1971 e acentuar o ele para fazer essa diferença. Percebe? E outras, cara, quanta ambiguidade a gente não tem na língua portuguesa. A gente tem ambiguidades semânticas, ambiguidades sintáticas. Cara, advérbios geram ambiguidade, pronomes relativos geram ambiguidade, tem tantas estruturas que geram ambiguidade. Banco, como que eu vou saber? Ah, ele trabalha de pé em um banco. Como eu vou saber se ele trabalha em uma instituição bancária ou se ele trabalha de pé num banquinho? Então vamos acentuar o banco instituição bancária. Vamos falar banco com acento circunflexo para diferenciar, porque não dá para saber. Então, assim, cara, ambiguidades em outras palavras seriam até muito mais relevantes do que a ambiguidade do para, por exemplo, né? Mas enfim, todas elas são irrelevantes porque o contexto vai tirar. A gente não fala frases soltas, a gente não fala por enigmas, gente. A gente não escreve por enigmas, né? Então vai no questionamento que de fato não faria muito sentido. E com pelo de cachorro e passei pelo clube, né? Que diferença faz o acentual ou não? Né? Polo, gola polo, polo aquático, polo norte tinha acento para diferenciar de polo. Né? Pera tinha acento para diferenciar a fruta de uma preposição pera, a preposição arcaica lá da época do trovadorismo. Esse acento vem arrastando desde 1910, sabe? Tanto é que, e isso pouca gente sabe até hoje, antes da reforma de 1990, né, promulgada em 2010, pera no singular tinha acento e no plural não. Por quê? No plural já não confundia mais com essa preposição arcaica pera. Não confundia, então não precisava acentuar no plural. Você sabia que pera no singular tinha acento e peras no plural não tinha? Pois é, se revogar o acordo vai voltar a ser assim. Né? Ah, Caco, e o trema? Cara, outra coisa. Consequente, aquífero tinha trema, agora não tem mais. Ah, mas como é que eu vou saber que não é consequente e aquífero? Cara, conhecendo a palavra, assim como muitas outras pronúncias. Como você sabe que em exame o X tem som de Z, em táxi o X tem som de X, e em push o X tem som de X? Cara, conhecendo a palavra.
não é um privilégio do português isso. Inglês. Inglês também, cara. Pega a letra A no inglês. Quantas pronúncias a letra A não tem, dependendo da palavra? A letra I. Quantas pronúncias a letra I não tem, dependendo da palavra? Isso é de língua para todas as línguas tem. Todas as línguas têm. Então não é isso que estraga. Isso eu quero que você entenda. Assim, qual é o escopo da reforma ortográfica? Que a reforma ortográfica não interfere na estrutura linguística em nada. É só uma indicação de pronúncia. Assim como muitas línguas não têm indicação nenhuma, certo? E todas as línguas têm as suas variantes, o português também tem, e muito além daquelas em que o acordo mexeu, certo? Feiura e baiuca, que tinham acento, agora não tem mais. Cara, esse aí seriam os is ou us tônicos sozinhos na sílaba, né? Quando não precedidos de ditongo, porque não formam hiatos, enfim. Agora, por que que isso era também um acento inútil? Esse acento era inútil. Porque, diferentemente de saída, que se eu não acentuasse, você leria saida, de saúde, que se eu não acentuasse, você leria saúde, por isso que eles mantêm o acento, feiura, você não leria feiura. Baiuca, você não leria baiuca. Existe explicação fonética para isso e tal, não vou entrar nisso tudo aqui agora. Só quero que você entenda que também é um acento inútil e a reforma tirou. Não faz diferença nenhuma, nem para a pronúncia. Muitos acentos, então, não mexem nem na pronúncia, né? Cara, dá uma olhada em como eram os hífens com prefixos antes da reforma ortográfica. Eu separei aqui alguns para você, tá? Porque antes da reforma ortográfica, cada hífen, cada prefixo funcionava de um jeito. Só alguns, só para ilustrar. Para ilustrar. Os prefixos alto e semi, por exemplo, eu separaria com hífen só se o segundo elemento começasse com H, R, S ou vogal. Agora, se fossem os prefixos ante ou sobre, era só HRS, o resto eu deixava junto. O prefixo micro, por exemplo, embora terminasse com vogal, com o, assim como alto, o micro ficava sempre junto. Então o que acontecia? Autoescola é um O e um E, mas eu separava. Por quê? Porque o prefixo alto, se o outro começasse com vogal, eu separava. Já microescola seria tudo junto, porque o prefixo micro era diferente. O micro ficaria sempre junto. Semiestrutura era separado. Por quê? Porque o prefixo semi, especificamente, se o segundo elemento começasse com vogal, eu separaria. Mas antiestresse era junto. Tomei o remédio antiestresse, era junto. Por quê? Porque o prefixo anti eu não separaria com vogal. Semi-internato era separado. Por quê? O prefixo semi eu separo com vogal. Mas anti-inflamatório, como a gente viu aqui do anti, mesmo sendo dois is, o anti eu não separo com vogal. Então aqui eu tinha um O e um E separado, aqui eu tinha e aqui um O e um E junto. Aqui um I e um E separado, aqui um I e um E junto. Aqui dois Is separados, aqui dois Is juntos. Cara, antes da reforma ortográfica, para prefixos, você tinha de saber prefixo por prefixo. Não tinha outro jeito. O que a reforma fez? Falou, cara, não dá pra gente mudar o mundo, mas vamos resolver essa bagunça, pelo menos em relação a prefixos? Vamos. Também aconteceram com outros, mas com a vogal fica bem fácil de te mostrar isso. O que aconteceu? Cara, a partir de hoje, vogal, terminou com vogal, começou com vogal igual ou H, separa. Começou com outra letra, junta, acabou. Acabou. Então o que acontece? Autoescola, microescola, semiestrutura, antiestrutura. Cara, agora tá tudo igual. Tá tudo igual. Ó, vogal diferente, fica junto. Semi-internato, anti-inflamatório, vogal igual, separa. Acabou, acabou. Então eu não preciso mais saber prefixo por prefixo. Basta eu olhar. Terminou com vogal, vogal igual, separa. Terminou com vogal, vogal diferente, junta. Acabou. Percebeu? Ah, Caco, mas e o hífen com substantivos compostos? Com substantivos compostos está uma bagunça? Sim, mas era arrumado antes? Não, não. Simplesmente a reforma mexeu muito pouco com o plural, com os hífens e substantivos compostos. Muito pouco mesmo. Então está bagunçado, mas a culpa não é da reforma, é que sempre foi. Então
deveria se mexer ainda mais se o problema for esse, e não mexer menos, porque tirar a reforma não vai resolver absolutamente nada. E até ajeitou algumas coisas que estão mais fáceis. Por exemplo, palavras separadas por preposição, algumas tinham hífen, outras não. Agora só se for nome de bicho ou nome de planta, os outros não tem. Facilitou muita coisa, sim. Bom, estando entendido o que é uma reforma ortográfica, primeiro, né, qual é o escopo da reforma ortográfica? Então, críticas em relação à estrutura sintática, vocabulário, não estão em discussão. Estando entendido que o português já passou por diversas reformas e todas elas visando a facilitar o idioma, certo? Desconsiderando aqui ainda a questão da unificação ou não, só entendendo o que é reforma e estando entendido o que a reforma mexeu e que a reforma necessária ou não, vai ser outra discussão que vamos fazer agora, mas a reforma facilitou? Fato, facilitou? Então, beleza. Podemos agora começar a conversar. Isso foi o que eu falei assim. Por que eu falo para você não passar vergonha nas discussões? Para você saber do que você está falando. Né? Isso é muito importante, saber do que estamos discutindo. Não dá para a gente discutir colocação pronominal em reforma ortográfica. Tudo bem? Ok. Bom, se tudo isso é válido, então, por que que lá em 2010 eu tinha ressalvas em relação à reforma? Por quê? Embora já soubesse, claro, né, sabia, bom, vai facilitar, tudo bem e tal. Aliás, uma outra crítica que foi feita nessa Assembleia Pública, até por uma especialista que eu respeito muito como gramática, mas uma especialista ela falou assim: porque nem os professores entendem, então eles têm que ensinar algo que nem eles entendem. Eu falei, cara, desculpa, mas se 10 anos depois um professor ainda não entendeu essa meia dúzia de coisa que mudou aqui, cara, provavelmente ele já não entendia como era antes. Então o problema não é da reforma, é do profissional. Desculpa, tá? Todos os meus colegas professores de português, todos que eu conheço entendem muito bem a reforma. Então não sei qual com qual grupo de professores ela fez essa amostragem, tudo bem? Então, quanto a isso, por favor, tá bom? Mas voltando então para o que interessa aqui. Temos a justificativa da unificação para, entre outros pontos, os documentos oficiais. Dizia-se que, ok, no inglês americano e o inglês europeu há diferenças de pronúncias, de vocabulários e tudo mais, mas a grafia para documentos oficiais é a mesma, né? Assim como países que falam francês, por exemplo, há diferenças de pronúncias, há diferenças de vocabulários, mas a grafia é a mesma. Espanhol, há vários países que falam língua espanhola, espanhol hispano-americano e o espanhol da Espanha. Né? Há diferenças de pronúncias, há diferenças de significados, né? E o documento oficial é o mesmo. Então, português. Há diferenças de pronúncias, há diferenças de vocabulário e ainda assim havia diferenças gráficas e para documentos oficiais precisava fazer dois, certo? Diferentes, um para português brasileiro e um para português europeu. Além disso, tinha uma dificuldade em exportação de livros didáticos ou livros mesmo, padrão de editoras, enfim. E visando a isso foi que estipulou-se esse acordo. Cara, de fato, Portugal não aceitou tão bem esse acordo porque para eles mudou muito mais. Para o Brasil, foram uma média estimativa de 0,8% das palavras. 0,8%. É muito pouco considerando o todo. Para Portugal, as mudanças já havia estimativas entre 1,6%, pelo menos o dobro, e 2%. Por aí das palavras, mas pelo menos o dobro do que se mudou no Brasil. Então, para eles, foi uma mudança muito mais brusca. Claro, nem se aproxima da que nós passamos em 1943, mas foi uma mudança muito mais brusca. Então, tudo bem. E não unificou. Ok. Então, por que que em 2010 eu tinha essas ressalvas? Porque eu falei, cara, beleza, vai facilitar. É legal, o acordo é legal? É. Como os outros acordos todos foram legais, as reformas ortográficas todas foram legais. Porém, eu via isso como
um gasto de não só de financeiro, mas de energia muito grande para poucas facilitações, né? Eu não via nas facilitações, embora seja legal, mas eu não via nas facilitações algo que justificasse ah, toda uma alfabetização, um processo de alfabetização, uma mudança, né, de aprendizado, gastos de editoras, que também já vi estimativas aí entre 3 e 4 milhões que as editoras gastariam e gastaram, talvez até mais do que isso, livros jogados fora, né, livros didáticos jogados fora, porque teve que mudar e tudo mais. Enfim, era um trabalho muito grande para uma mudança muito pequena, considerando o todo, como eu falei, 0,8% das palavras. Agora, então essa era a minha ressalva, não em relação aos pontos em si, que como você viu são válidos, mas em relação a esse trabalho todo. Porém, esse trabalho todo já foi feito. Esse gasto todo já foi feito, já foram gastos os 3, 4 milhões de editoras, já foram jogados fora muitos livros didáticos, já passou por esse processo de nova aprendizagem, né? As crianças alfabetizadas nos últimos 10 anos já viram, já sabem só a regra nova, certo? Então, por exemplo, até 2 anos atrás, eu dava aula em cursinho pré-vestibular e a turma que estava chegando já nem tinha visto quase a regra antiga, porque quando eles estavam no Fundamental 1 e foram realmente alfabetizados, já era regra nova, então para eles já era natural, já era natural. E então, assim, pensando nisso tudo, já foi feito esse trabalho, certo? Revogar agora vai acarretar o quê? Primeiro, a volta do trema, a volta da bagunça com os hífens e os prefixos, a volta do acento em pera no singular e peras no plural não, a volta do acento em polo, enfim, vai acarretar a volta disso tudo. Mas, pelo mesmo motivo que eu não aprovava integralmente a aplicação do acordo, eu não consigo aprovar integralmente a revogação do acordo, né? Por quê? O que vai acontecer? Vão jogar fora de novo todos os livros didáticos, vão gastar de novo 3, 4 milhões para voltar para o que era antes, vai ter de novo o processo de readaptação, vai ter de novo toda a alfabetização que vai ter que mudar, cara, vai ter de novo tudo isso. Percebe? Então, indo agora pro. A primeira parte foi objetiva, o que é de fato. Indo agora para a parte opinativa, eu acho realmente que. Eu vou falar, eu acho mesmo, né? Mas na minha visão, realmente é um. Voltar, ter todo o trabalho de novo para voltar para algo que, cara, que diferença faz eu escrever ideia com acento, escrever ideia sem acento, sabe? Ah, mas é porque a língua é do povo. Sim, com certeza, a língua do povo. Por isso que ninguém tá mexendo na estrutura da língua. Percebe? Porque se for ver mesmo, cara, é uma briga até povo acentuar. Se fosse ver na maioria, e eu trabalho muito às vezes com adolescentes também, e vejo isso, cara, o pessoal não gosta nem de acentuar. Né? Então, se for levar pelo uso mesmo, nem acento a gente colocaria. Tira logo tudo, né? Tira logo acento, tira logo o hífen. Seria isso então, né? Mas é isso, cara. Então, só para você ficar a par do que é realmente uma reforma ortográfica, de tudo que a gente já passou, pelo menos assim, você já sabe discutir a respeito. Tá? Pode ser que você chegue para mim e fale, tá, Caco, mas eu acredito que tenha que voltar sim, passa por tudo isso de novo, gasta essa grana toda de novo, reensina as crianças porque eu acho feio escrever ideia sem acento. Tudo bem, né? Eu gostaria até de escrever farmácia com PH, talvez a gente possa voltar, revogar logo todos, revoga logo todos, vamos voltar para 1910, talvez seja bem legal, né? Enfim, mas isso é uma reforma ortográfica, essa é a discussão que está voltando e espero ter esclarecido para você todos os pontos que podem aparecer
aí nessa discussão, beleza? Então é isso aí, muito obrigado por me ouvir até aqui e deixa o seu like aqui, ajuda o canal, deixa o seu comentário, o que que você acha a respeito do acordo ortográfico? Você acha que deve revogar mesmo assim? Você acha que deixa como tá? Qual é a sua opinião? Você acha que também dane-se para você, né? Você tem coisa mais importante para se preocupar? Enfim, qual é a sua opinião a respeito de revogar o acordo ortográfico? Com respeito, por favor, mantenha o respeito nos comentários, beleza? Mas é isso aí, muito obrigado pela participação, te espero no próximo vídeo.